Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nesta noite. Aqui quem vos fala é o presbítero Claudinei, da cidade de Piracicaba, e estou neste momento para mais uma lição da Escola Bíblica, e hoje estaremos falando a respeito de Jesus, o homem perfeito. E estudamos na aula passada e já falamos um pouco a respeito do iníquo, do homem iníquo, que é o homem do pecado, mas hoje falaremos a respeito de Jesus, o homem perfeito. Lição de número 12 da CPAD, ao qual estudamos essas lições, e o tema desse trimestre é a raça humana, origem, queda e redenção. Estamos na penúltima lição, estamos quase encerrando. O homem perfeito é a lição de hoje, está baseada lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40 até o versículo 52, aonde fala a respeito de Jesus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça estava sobre ele, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos ia os seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles terminados aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e não souberam seus pais, pensando, porém, que eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Como o não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que eu e teu pai, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que eles diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Jesus, o homem perfeito. Então nós podemos analisar nesta noite já de início essa característica de Jesus, as características que nós estaremos falando, e nós estaremos vendo que ele tinha 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana, Cristo é igual ao Pai, mas é semelhante a nós. E o que é isso? Ele é igual ao divino Deus, o Pai, e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, tá? Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Ao estudar essa lição, nós poderemos estar aptos a classificar que o Senhor Jesus Cristo é igual, tá? Igual ao Pai e semelhante a nós. Quando nós fomos feitos como? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Assim Deus nos fez, mas ao pecar o homem perde a imagem de Deus e apenas prevalece a busca por parecer a Deus, a busca por ser igual a Deus. Então, assim, quando Adão, o homem caído, gera o seu filho, agora ele está dizendo que ele gerou o homem segundo a sua imagem e não mais segundo a imagem de Deus. Adão é o homem que seria perfeito. Então Cristo vem para resgatar essa originalidade do homem perfeito que Deus planejou. Então Cristo é esse homem perfeito. Então Cristo, ele é igual ao Pai e semelhante a nós. Ou seja, ele é divino, mas também ele é humano. Nós trataremos de 3 tópicos. No primeiro tópico nós vamos tratar da divindade de Jesus. No segundo tópico nós vamos tratar a humanidade de Jesus. E o terceiro tópico nós vamos assinalar apenas
a perfeição de Jesus, tá? Nós vamos, durante essa aula, nós vamos estar apanhando um pouco a respeito desses três assuntos: a divindade, a humanidade e a perfeição do Jesus, o homem perfeito. Nós estaremos vendo que a humanidade de Cristo está unida à sua divindade, tá? A sua humanidade está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas. E essa união, cabe nos ressaltar e já pôr aqui um grife para que nós possamos já observar detalhadamente essa lição, é que essa união mantém intactas, tá, as propriedades de cada natureza. Uma não fere a outra. Ele é 100% homem, ele não é meio homem. Cristo é 100% homem. Como o homem sentiu dores, como o homem teve anseios na alma, como o homem, é aquele anseio que eu falo de estar orando no Getsemane, ele sentiu dor na alma. Nós vemos que no seu corpo ele sentiu dor física e também no espírito ele orava ao Pai. Então, cada natureza de Cristo, quanto à humanidade e quanto à sua divindade, ela permanece intacta. Uma não consegue ferir a outra. Ele foi tão semelhante ao homem, mas menos no pecado. Isso nós podemos detalhar em Cristo, que ele foi semelhante ao homem, mas não no ato de pecar. O homem, ele tem a sua natureza pecaminosa. Mas por que Cristo então se fez homem? Justamente por este ato. Porque enquanto ele estava na parte divina, no seio do Pai, a Bíblia mostra que ele estava no seio do Pai. E no seio do Pai, Deus sempre vinha falar com o homem. E isso nós vemos lá em Gênesis. Só que a partir do momento em que o homem perde essa comunhão com o ser divino, que é o Pai, automaticamente Deus faz um plano, um propósito, uma jornada se inicia de resgatar essa comunhão com o homem, perdida com o pecado. E como Deus é espírito, e o homem agora, a parte espírita, morre no pecado, porque Deus revela que ao pecar, toda alma que pecar, essa morrerá. Então o homem perde essa parte em que o Espírito se comunica com Deus. Ele perde o Espírito de Deus de dentro de si. O homem agora não tem como mais ouvir a voz de Deus. Por isso, Deus, ele se faz homem em Cristo para vir falar no ouvido humano do homem. Então, antes nós ouviríamos Deus como Adão pelo Espírito. Deus falava com Adão, porque Deus é Espírito. E o espírito do homem ainda não tinha caído. Mas agora precisamos de abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Cristo. Então ele se materializa em carne para se tornar semelhante ao homem. Por exemplo, Isaías fala: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E também outro texto diz que: como ouvirão se não há quem pregue? Então esses textos revelam em que o homem não podia mais ouvir a voz do Espírito. Então o Deus Espírito se faz carne para falar no ouvido carnal do homem, para que através do ouvir, ele ouve a voz de Deus. Isso que Cristo veio trazer à humanidade. Um meio de resgatar a comunhão do Espírito do homem com o Espírito de Deus. Então aqui nós vemos essa natureza de Deus, ela permanece intacta, essas duas propriedades de cada natureza, o que claramente expressa no seu nome lá no livro de Isaías, Emanuel. Emanuel, o seu nome será Emanuel, Deus no homem, Deus conosco. Então nós vemos aqui, embora seja uma doutrina clássica do cristianismo, ainda é possível encontrar quem negue a humanidade de Jesus, assim como também há quem negue a divindade de Jesus. Ele nega ou isola. O homem é apto, muitas religiões, muitas crenças, eles fazem esse isolamento ou nega uma das partes, ou negamos. Aqui nós vemos algumas ideias, não
da reforma do cristianismo pentecostal, onde fala que Cristo é homem, mas também Jesus é homem, mas também Jesus é Deus. Amém? Para nós entrarmos aqui, então, continuando sobre esse assunto, na lição passada nós falamos sobre o homem do pecado e hoje focaremos a encarnação do Filho de Deus. Como veremos aqui, apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito. Nele devemos pensar, agir e falar. É em Jesus. Frisamos também que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, tá? Mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É outro aspecto muito importante que ainda estou falando aqui na introdução. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Jesus, o verdadeiro Deus, primeiro tópico, nós vemos a sua eternidade como o Pai. A sua eternidade, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, fala que Ele é a própria eternidade, Ele é o Pai da eternidade. Não fala que Ele estava na eternidade, Ele fala Ele é o Pai da eternidade. No outro texto Ele fala, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e fim, sou o derradeiro, sou o primeiro. Ainda no Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, fala: no princípio criou Deus o céu e a terra. Sendo Jesus plenamente Deus, Ele está no princípio. Esse Deus que criou o céu e a terra. Antes que haja a sua encarnação, Ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Está em João capítulo 1, no versículo 3, nós vemos essa declaração do apóstolo, o escritor do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Nós temos várias declarações aqui no livro de João a respeito da divindade de Jesus, mas eu quero ler aqui capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe se fez. Quem é? Você pode voltar no primeiro versículo, diz que no princípio ele era o Verbo. O Verbo, o que é o Verbo? O Verbo haja, aquele que dizia haja. Sim, mas vamos falar de um verbo mais sem conjugar, eu sou. Quando ele se apresenta a Moisés, ele diz o eu sou. O eu sou me enviou a voz. O eu sou o que sou é quem fala contigo. Moisés pergunta, mas como acreditarão? Ele diz, eu sou o que sou, eu sou o que serei, eu serei o que sou. Aqui não muda o sentido. Esse é o Verbo que se fez carne, o Verbo que estava com Deus e o Verbo era Deus, o eu sou. É o Deus que falava com Moisés. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada do que foi feito sem ele, nada viria a existir. A vida estava nele e este era a luz. Então esse homem, Jesus, ele na antiguidade, no Antigo Testamento, nós vemos que ele estava no seio do Pai, ele estava na antiguidade, ele estava na eternidade passada, porque Jesus é divino, ele é o Deus que se fez carne. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios, do escritor Salomão. Seus atributos e grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. João 1, versículo 4 diz, a vida estava nele. Aqui está falando de Jesus. Ele é divino. Logo, ele tem vida em si mesmo.
No capítulo 5, versículo 16 ainda desse Evangelho, João, capítulo 5, versículo 16, os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele dizia: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Hebreus capítulo 7, versículo 16, sendo também Deus de Deus, ele é imutável. No capítulo 13 de Hebreus, sendo Deus de Deus, é imutável. Capítulo 13, versículo 8 de Hebreus diz assim, ó: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é onipresente. Mateus 28, 20. Efésios 1, 22, 23. Onisciente, sabe de todas as coisas. Mateus 9, 4, 5. João 2, 24, 25. Também Atos 1, 24, 25. Colossenses 2, versículo 3. Você pode anotar essas referências e estar estudando aí na sua própria casa. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque o seu eterno poder, todo o poder nos céus e na terra, se acha em suas mãos. Mateus 28, 18. Esses são os atributos de Deus. Os atributos de Deus são comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis é aquilo que você consegue receber, aquilo que você consegue desenvolver. Deus é amor. O que é Deus é amor? Saber amar. Deus é luz. O que é luz? Não sair das trevas, não viver em trevas. Mas quando falamos Deus é eterno, esse é um atributo incomunicável. Céus e luas, o sol proclama a glória das suas mãos. Deus é todo-poderoso. Mas sendo assim, tendo esses atributos, ele esvaziou-se de sua glória, mas não se esvaziou-se da sua divindade. Quando se deu na encarnação em Maria, num ventre puro, virgem, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Isso está lá em Filipenses. Ele permanece Deus. Filipenses no capítulo 2, no versículo 5 ao 11, diz o seguinte: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Como usurpação, mas ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tendo-se tornado semelhante aos homens, e não igual. Ele tornou-se a nossa semelhança. É isso que a Bíblia diz, que eu falei no começo. Cristo, Jesus, ele é igual a Deus e semelhante aos homens. Aqui é o que diz o texto sagrado de Filipenses: mas se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, tendo tornado semelhante aos homens, e sendo achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tendo-se tornado obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou grandemente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e todos que estão nos céus e na terra e debaixo na terra. Esse termo, todos que estão nos céus. Como assim? Todos que estão nos céus se prostrem ao nome de Jesus. Se Cristo fosse apenas meramente, um homem,
Tinha que existir um Deus, além de Jesus. E como seria esse Deus se prostrando aos pés de Jesus? Cabe nós pensarmos nisso. Todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, se dobrarão a Jesus e confessarão que Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. É todos que estão no céu e na terra e debaixo da terra prostrarão e confessarão que Jesus é o Senhor. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele esvaziou a si mesmo, mas não perdeu a sua divindade. Na sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não é a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabem que ele era e é Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, 33, João 1, 49 e também 20, 28. Então falaremos agora no segundo tópico a respeito do verdadeiro homem. Até aqui falamos do verdadeiro Deus, agora vamos falar do verdadeiro homem. A concepção e encarnação de Jesus e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa. Eles, sendo judeus, conheciam e esperavam, sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus não, apesar de todas as evidências bíblicas, não o receberam. Vieram a rejeitá-lo. Jesus estava no seio do Pai antes de ser encarnado. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, que eu acabei de citar, só que agora no versículo 18, nós estávamos lendo esse capítulo, agora vamos voltar. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o revelou. Vamos ler de novo? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o revelou. Interessante. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, tá? Ele não estava inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, ao qual falamos no tópico anterior, participou ativamente na criação do mundo. Nós já lemos João 1,3. Sem ele nada do que existe se fez. Então, ele é o Verbo de Deus. Sem Jesus Cristo nada existiria. E nos profetas? Estou falando dele humano, mas e antes, nos profetas? O que os profetas dizem? A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo, todo, completo, o Antigo Testamento. Começa lá de Gênesis, no Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o próprio Deus pega o
o proto-evangelho, quando ele chega em Adão e diz: Adão, por que fizestes isso? Foi Eva, a mulher que tu me deste. Eva, por que tu fizestes isso? Por que tu comeste do fruto que eu ordenei? A serpente me enganou. Agora Deus não faz mais questões. Deus não pergunta à serpente. Deus fala: não, eu vou resolver. Pega Adão e Eva e tira do lugar santíssimo e coloca lá fora e fala: com vocês resolveremos lá fora, no altar do sacrifício. Porque aqui estamos diante do altar da aliança, da arca da aliança. Vou fazer uma aliança aqui agora. Mas porque vocês pecaram, vocês vão ter que voltar para o altar do sacrifício, que é o terceiro ambiente do tabernáculo. E ali ele estava no lugar santíssimo, que é o jardim construído no Éden, que significa a casa de Deus, onde Deus habita, onde Deus falou com Moisés: construa um tabernáculo, porque ali eu me falarei com o homem. O homem peca ali, no lugar santíssimo, e sai para o átrio, para o lugar do sacrifício. E no lugar da aliança, que é na presença da aliança, Deus agora, com a serpente, diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. O proto-evangelho foi esse. E Deus sai e vai lá fora, no lugar do sacrifício, pega um animal, cobre a nudez de Adão e Eva. E essa nudez que está lá em Coríntios, que quando ele vier, que não sejamos achados nus, mas vestidos, para sermos revestidos da incorruptibilidade. Jesus, então, é essa semente da mulher que viria, do proto-evangelho, onde Deus disse à serpente, a Satanás. Em Malaquias ele é o sol da justiça. Em ambos os livros há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel quanto para os gregos, que sou eu, os gentios, você, nós, a igreja do Senhor. Jesus é o tema das duas alianças. Ele é o assunto, o foco da Bíblia Sagrada, das duas alianças, da Antiga Aliança e da Nova Aliança, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. O que é testamento? Testamento é aquele documento, acaso o dono de uma herança, de uma propriedade venha a falecer, aquele documento passa a ter validade para o que foi testado, que está inscrito naquele testamento. Então é para isso que Cristo veio, se fazer homem de uma nova aliança, para que ele tinha que morrer, para que o Novo Testamento passasse a valer para a nossa vida. Aleluia! Isso é grandioso, isso é gracioso. Os temas principais das duas alianças também do Antigo Testamento, que é uma aliança com Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão esperou essa promessa e nós esperamos. Abraão viu o cordeiro quando seu filho ia morrer num tabernáculo, no holocausto, perdão. Aparece o cordeiro. Também agora vem Davi. Davi, quando ele estava pronto para ser morto, seu filho morre em seu lugar. Davi representa a igreja. E o seu filho morre em seu lugar para que ele não seja morto e venha a nascer o filho da promessa, que seria o rei, que reinaria para sempre. Está falando de Salomão? Não.
Quando ele faz a promessa para Davi, ele fala: nascerá um que eu vou estabelecer o reino eterno. O meu trono será dado para sempre, Davi. Não está falando de Salomão. Está falando do Messias, de Jesus. Então, quando ele vem, ele é encarnado no Novo Testamento, o terceiro subtópico do segundo tópico. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Versículo 14. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sua humanidade, volto a repetir para todos, não é ilusória. Sua humanidade não é ilusória, ela é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Maria não teve parte na concepção. Maria não. Temos que entender isso mais a fundo, porque está escrito que não foi de vontade humana o nascimento, a concepção de Jesus. A Bíblia diz que ele não foi vindo de vontade e de prazer humano, mas do Espírito Santo. Quando o anjo chega e fala: Maria, no teu ventre conceberá, ele não falou: você irá gerar, não. Em teu ventre conceberá e tu darás à luz. Maria era apenas um ambiente, o corpo, vamos dizer, quem iria nutrir o Filho de Deus, a parte humana de Jesus. Porque Jesus, ao se tornar carne e vir ao mundo, ele teria que se alimentar dos nutrientes da terra. E ele precisava de um ventre, de um umbigo, para que Maria comesse os nutrientes da terra, de tudo que há naquela tabela periódica. Ela se alimentava e alimentava o corpo de Jesus. É para isso. Mas é o Espírito Santo quem concebeu. Por isso que eu posso afirmar para você que Maria não é mãe de Deus. Ela foi à terra, onde você coloca uma semente para que nasça aquele grão. Aquele grão não é de terra. Não é de feijão, de arroz. Ele tem a imagem do que foi plantado. Ele tem a semelhança do que foi plantado. Então, por isso Jesus é a semente de Deus. Foi o Espírito Santo quem concebeu em Maria. Sim, foi o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus? Ele é. Quando Ananias e Safira pecaram, Pedro disse: não foi a mim que vocês enganaste ou mentiste, mas foi a Deus. Por que enganastes? Tenta enganar o Espírito Santo. E ele fala muito claro: não é a homens que estão mentindo, mas sim a Deus. Então Jesus se humanizou e nasceu de Maria de um modo sobrenaturalmente, concebeu sobrenaturalmente, mas nasceu naturalmente como nós. Sentiu nossas dores, incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Corpo. Mateus 27, 58. Mateus 27, 58 diz: apresentou-se. Vamos ler o texto de Mateus 27, 58. Apresentou-se a Pilatos e lhe pediu o corpo
de Jesus. Ele está falando aqui de José de Arimateia, um homem rico que, após Jesus ser morto, ele pede o corpo de Jesus. Jesus tem corpo. Aí você vai lá em Marcos 14, 34. Marcos 14 e 34 diz: minha alma está triste até a morte, permanecei aqui e vigiai. Alma. Aí você vai em Mateus 27, 50, voltando lá, ele disse: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ele tinha a humanidade completa, como nós, corpo, alma e espírito. Concluindo aqui, nós afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original e nem sequer ao pecado experimental. Ele é semelhante a nós, a sua natureza, a sua humanidade era perfeita, semelhante a nós, mas não quanto ao pecado. Ele é diferente do ser humano, tendo a possibilidade de pecar, mas não é igual a nós e não quis, nunca pecou, porque ele é o homem perfeito. E ele nasceu na plenitude dos tempos. O que é na plenitude dos tempos, né? Nós vemos que em Gálatas Paulo afirmou que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar seu Filho. Quais são os 3 povos? Primeiro povo, Roma. Aqui na lição nós podemos ver ao inverso. Primeiro, o povo judeu, povo grego e o povo romano. Mas eu quero falar o contrário para eu já ir detalhando. Roma, grego e judeu. Por que Roma primeiro? Roma, ele vinha há tempo dominando. E quanto mais foi implantando seu domínio, foi conquistando nações. Ele preparou o mundo para uma globalização. Ele uniu as nações, ele uniu o mundo da época. O império foi tão grande que ele uniu todas as ideias, uniu o mundo da época. E os seus governantes começou a se dizer Deus. Aí vem a estátua Nabucodonosor, a estátua de Nero, as estátuas de todos os governantes, estátua de César. E eles foram canonizando aqueles governantes, imperadores, Dario, faraós, e diziam-se: o governante, ele é Deus após a morte. Ele morria, canonizava, colocava lá a estátua e adorava assim. E ele se endeu, vamos dizer, se divinizava. Segundo povo, os gregos, os filósofos, os pensadores, chegaram para dizer: não, vamos pensar. Eles queriam respostas para tudo. Por que ele seria divino? Por que ele seria Deus? Por que de tal coisa? Por que da outra coisa? Sabe? Levou o povo, o mundo, depois de unido por um império romano. Agora chega o povo grego e diz: não, vamos pensar, vamos buscar a originalidade dessa divindade. Aí eu olhava o primeiro: não dá. O segundo: não dá.
Se você vê Zeus, que era um deus na mitologia, mas ele tinha um pai. O pai dele tinha Camus, e Camus tinha Cronos tinha, sabe, uma infinidade de genealogia. Aí você vai lá em Mateus, fala que Matusalém, Melquisedeque, encontra com Abraão sem genealogia. Ele tipificava Cristo. E o Cristo, vindo da linhagem de Davi, na linhagem maternal, e também num pai adotivo paternal, linhagem de Davi, de Abraão, nós vemos que ele não tinha genealogia, porque é o que diz em Hebreus: sem genealogia foi contado. Então esses gregos levou o povo da época, o mundo da época, a pensar a busca por um Deus verdadeiro, a busca por um que é verdadeiramente Deus. E os judeus, o terceiro povo, chegou e disseram: está aqui, nós esperamos ele, o Messias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí chegou a plenitude dos tempos. Eles prepararam o mundo para receber o Filho de Deus, que era o Deus, que não tem ancestral, que não tem genealogia, que é meramente, simplesmente, eu quero dizer simples, não é composto, único Deus, que criou e que fez, que faz, que decide. Não precisa de uma genealogia. Esse Deus Israel